Eu acho que a política externa tem essa vantagem de se aproximar, sim, e que não pode descuidar dos parceiros tradicionais e não pode deixar que a gente esteja em déficit comercial com os Estados Unidos, porque isso é inadmissível para o nosso desenvolvimento. Nessa crise agora de Honduras, se fez uma tentativa de mediação, o governo da Costa Rica, que foi escolhido porque aparentemente seria um governo equidistante dos atores da crise e tal, fracassou a negociação. Qual é, na sua avaliação, a capacidade que o Brasil teria de dar um passo à frente nessa crise, em termos de participação da construção de uma saída para ela? Olha, isso corresponde até mesmo ao aumento da presença econômica e comercial do Brasil na região para impulsionar a integração latino-americana, que eu acho que é muito positiva. Veja alguns exemplos. Hoje o Brasil é importantíssimo para desenvolver a produção agrícola na Venezuela, que não tem, é um país sempre dependente da maldição do petróleo, digamos assim. Desenvolveu o petróleo e nada mais. Importava tomate, não fabricava fósforo. Hoje é um país que está... água mineral. Água mineral e champanhe. Hoje está desenvolvendo uma produção agrícola, inclusive com a ajuda da Embrapa. A Petrobras está se instalando em Caracas, como também em Cuba, movimentando e ampliando a infraestrutura em Cuba, o que tem uma relação também com o desdobramento para a economia de Honduras. Porque, veja bem, a triangulação da qual o Brasil faz parte. Honduras manda produtos agrícolas, alguns poucos, leite, sobretudo, para a Venezuela, que não tem uma produção agrícola desenvolvida. A Venezuela apoia energeticamente a Cuba. Cuba apoia aquilo que tem mais, são recursos humanos, como professores e médicos, a Honduras. Nisso tudo, nessa triangulação, o Brasil entra como um sustentador muito forte para impulsionar o desenvolvimento das infraestruturas em geral. Então, para o Brasil, nessa política externa, que, ao meu ver, é uma política externa que tem uma direção correta, de não depender, porque se por um lado diminuiu alguma relação, até não diminuiu muito com os Estados Unidos, ampliou para outros mercados. A presença militar do Brasil lá no Haiti, acho que simbolicamente é a expressão dessa, vamos dizer assim, desse posicionamento estratégico do governo brasileiro, você acha? Tão é simbólico que todos os países do Caribe apoiaram uma consulta feita pelo Brasil, se apoiariam a presença militar por unanimidade, desde Fidel Castro, que declarou: eu prefiro soldados brasileiros no Haiti do que marinheiros norte-americanos, até mesmo o presidente Chaves e outros países. Houve uma unanimidade em relação a isso. Se vai discutir o resultado dessa missão dentro de pouco. Agora, veja bem, Azedo, nós não podemos retirar a ligação existente num golpe contra Honduras, contra o impulso ao processo de integração por ali também, a extensão e expansão da ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas. Digamos, imaginemos se nós tivéssemos hoje assinado a ALCA, com essa crise dos Estados Unidos, o quanto não estaríamos debilitados por uma dependência superior, maior do que é, nós reduzimos, o Brasil reduziu a sua dependência da economia norte-americana. Se tivéssemos assinado a ALCA, nós teríamos, com a crise lá, sentido muito mais tragicamente o peso dessa crise. Há também tentativas de desestabilização contra o governo de Equador, contra o governo da Bolívia, portanto, não é nada isolado, é contra o processo de integração latino-americana. Por isso, a reação do presidente Lula foi muito veemente. Não é possível negociar com um golpista, é preciso que volte. Quer dizer, essa é a linha. O Brasil está vendo de conjunto na sua política externa e precisa ampliar e solidificar essas relações que ampliam as relações comerciais brasileiras, mas fortalecem até mesmo a economia brasileira. Mano, como é que você sentiu aí? Você andou eu queria por dar um essa exemplo. região toda. Como é que você sentiu a presença do Brasil nessa região? Tem até um exemplo interessante. A viagem eu fiz junto com a minha mulher, a Silvia. E a gente percebeu, quando nós saímos do Brasil, saindo aqui primeiro para Bolívia, Peru, Colômbia, nós sabíamos
tínhamos a informação de que precisávamos de vistos para entrar nos países da América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua. E coincidiu que, alguns meses antes da gente chegar à América Central, alguns movimentos do governo brasileiro, o presidente Lula até visitou alguns desses países, não tenho certeza se visitou Honduras também, creio que não, mas a verdade é que, quando nós chegamos, poucos meses antes, ou semanas antes em alguns casos, havia sido liberado, não eram mais necessários os vistos para os turistas brasileiros. Então, isso para a gente foi uma noção muito clara do que foi o movimento da diplomacia brasileira na direção da América Central, porque precisava de visto e deixou de precisar. Isso é um símbolo muito grande dessa aproximação e dos tratamentos recíprocos, né? O Zelaya criou uma situação assim que ele não tem mais como retroceder, né? Que agora ele vai para a segunda tentativa de regresso a Honduras, deve ocorrer amanhã. Uma já fracassou. Está disposto a morrer, né? Se ele fracassa, nós temos um cenário de consolidação dessa situação aí, que ela vai se arrastar até a eleição em novembro. Se ele volta, o que pode acontecer? Pois é, a grande preocupação internacional, o governo brasileiro, Washington, Europa, Venezuela, todo mundo, é o seguinte, e se matarem o Zelaya? Ele vai entrar por terra, vai ser recebido, vai ter o conflito, e se o golpe radicaliza e mata o Zelaya?